Bicycle Town. Temos amigos e vizinhos de montão. Quando precisam de ajuda, entramos no Pumper, nosso carro de bombeiro amigão. Ele é tão grande, brilhante e tão valente que todos acenam para a gente. Tem um pup especial que é um grande irmão. É o Pumper, nosso carro de bombeiro amigão. O violino. Havia presentes de aniversário, bolas de encher e um monte de amigos do posto de bombeiros. Era aniversário de Dilly e ela estava abrindo seu último presente. Deixou aquele por último porque era grande, sinuoso e tinha um arco. Todos queriam saber o que era, mas eu já sabia. Era o meu presente para Dilly. Quando rasgou o papel para abrir, ficou encantada por ser um violino. Sempre quis ter um. Veio com um arco comprido e uma vara longa usada para tocar violino. Dilly pegou o arco e segurou sobre as cordas. Todos os seus amigos esperaram para ouvir o seu primeiro acorde. Lentamente, Dilly encostou nas cordas com o arco e arrastou sobre elas. O primeiro acorde foi horrível. Angorá cobriu os ouvidos, Berta bateu as asas e Ofídia se deu um nó. Dilly tentou novamente, mas o som continuou péssimo. Disse a ela que talvez fosse melhor tentar depois da festa, e ela concordou. Colocou-o sobre a mesa e todos adoraram. Depois saíram para brincar de estátua. Todos menos Smudge, que olhou para o violino e puxou as cordas. Não o pegou porque não era dele. E depois que todos saíram para dar uma volta em mim e foram para casa, os pups começaram a limpar tudo. Eu percebi que Smudge olhou para o violino várias vezes, mas parece que Dilly não estava nem pensando nisso. E quando os pups se preparavam para relaxar à noite, perguntei se Dilly não queria tentar o violino mais uma vez, e ela pegou. Expliquei como deveria pressionar as cordas com os 2 dedos. Smudge também estava interessado em ouvir. Mas quando ela passou o arco pelas cordas, ainda ouvia-se um som rangido e arranhado. Dilly suspirou e olhou para mim. Preferia olhar para seu livro de desenho do que tentar novamente. Quando largou o violino, vi que Smudge olhou para ele. Perguntou a Dilly se podia tentar, e ela ficou feliz por ele tentar e pegou seu livro. Smudge o levantou e me pediu para explicar novamente sobre as cordas e os dedos. Ergueu o arco e o passou lentamente. Rangeu e arranhou, mas Smudge não desistiu. Tentou de novo. Desta vez não apertou as cordas com tanta força enquanto passava o arco. Baixinho ouviu-se um acorde, embora arranhado. Tanker aplaudiu e Farrah também. Dilly sorriu. Smudge tentou novamente. Embora o som continuasse rangido, foi bem melhor do que da última vez. Smudge continuou praticando. Dilly perguntou por que Smudge queria continuar praticando. Ele disse que era divertido. Eu disse a ela que, com prática, Smudge ficaria cada vez melhor no violino, e ela também, eu expliquei. Mas Dilly não estava muito interessada. Acho que queria ser boa no violino de imediato. Smudge praticou e os pups jogaram xadrez enquanto construíram uma estrada com os cubos e até quando os pups se preparavam para dormir. No dia seguinte, acordamos com um rangido. Após o café da manhã, ouvimos mais um pouco. Na verdade, quando o alarme tocou, tivemos que esperar um pouco para ter certeza de que não era o violino. Partimos como uma flecha. Desta vez, a emergência era nos correios.
Speck, a jovem joaninha macho, havia nos chamado. Sua mãe, Luísa, estava presa. Quando procurava por Speck, acabou ficando presa dentro de um envelope. Agora aquela carta seria enviada para a Nova Zelândia. Os pups precisavam agir rápido. Os envelopes eram separados numa esteira transportadora em direção a uma bolsa enorme. O caminhão já estava esperando. Como pode imaginar, era difícil dizer que havia uma joaninha num dos envelopes. Como poderiam ajudar Luísa? Farrah teve uma ideia ótima. Chamou Luísa e pediu que ficasse pulando. Os pups se separaram diante da esteira. Todos olharam com atenção. As cartas passavam bem depressa. Então os pups se concentraram bastante. Dentro do envelope, Luísa pulava com toda a sua força. E foi Smudge que viu um envelope subir e descer e o pegou. Com cuidado para não esmagar Luísa. Abriu e Luísa saiu. Ela ficou tão feliz por sair e não estar a caminho da Nova Zelândia. Deu beijos em Smudge, Tanker, Dilly e Farrah. Disse a eles que se esforçou muito para ficar calma enquanto esperava ser encontrada. Demorou, mas ela não desistiu. Estava muito feliz por sair e estar de volta com seu filho. Com bater de suas asas, Luísa levantou o voo num piscar de olhos e foi embora. Quando voltamos ao posto de bombeiros, Smudge pegou o violino novamente. Dessa vez não rangia tanto e a música saiu muito melhor. Dilly olhou para ele surpresa. Mal podia acreditar que ele estava fazendo aquilo. Para ser sincero, eu também achei incrível. Smudge pegou o violino e, mesmo com um som ruim e sendo difícil de manejar, insistiu. Treinava sempre que podia e já estava melhorando. Percebi naquele instante que, se continuasse treinando, seria excelente. Smudge disse a Dilly que gostaria de ajudá-la a aprender também, e ela gostou da ideia. E você também pode ser excelente fazendo algo que gosta. Não se preocupe se não for bom no início. Se praticar todos os dias, a única coisa que pode acontecer é você melhorar. E sei que, com esforço, você pode fazer qualquer coisa. Voando alto. Os pups passaram a manhã inteira tirando o mato do canteiro. Achavam o mato, arrancavam e colocavam a terra no lugar. Fizeram um belo trabalho. Depois do almoço, Farrah e Dilly começaram a pular corda. Tanker e Smudge iam soltar pipa. Mas antes de começarem, o alarme tocou. O chamado vinha da mãe de Angorá, o coelho. Quando chegamos, a mãe de Angorá estava muito chateada. Disse haver criaturas estranhas à solta e que Angorá havia desaparecido. Os pups correram para os fundos da casa onde Angorá foi visto pela última vez. Farrah ficou apavorada em ver impressões azuis na parede dos fundos da casa de Angorá. Também me assustei, nunca tinha visto nada parecido. Tanker e Smudge olharam pela redondeza e viram um caminho de grama amassada fazendo um zigue-zague em direção à porta. Nos perguntamos que tipo de criatura deixa impressões azuis e anda em zigue-zague. Dilly olhou a maçaneta e viu as marcas azuis ali também. Ela estava com um pouco de medo. Mas abriu a porta. Ela e Farrah pararam ao mesmo tempo. Havia marcas azuis na parede interna. A criatura misteriosa estava dentro de casa. As duas estavam com medo. Farrah e Dilly perceberam que Angorá podia estar em apuros precisando da ajuda delas. Então respiraram fundo para ganhar coragem e entraram. A próxima coisa que vi foi Tanker e Smudge caminhando pelo jardim com uma pintura a dedo e um pote de tinta azul derramada. Farrah e Dilly saíram da casa rindo. Atrás delas, fiquei feliz de ver Angorá.
Angorá estava pintando com os dedos do pátio e seus óculos escorregaram para o nariz. Ajeitou os óculos com os dedos sujos de tinta azul. E, de repente, estavam cobertos de tinta e ele não conseguia ver nada. Precisou apalpar seu caminho até a porta dos fundos para entrar, lavar as mãos e os óculos. A criatura azul estranha era o próprio Angorá. O mistério estava desvendado e ficamos todos muito aliviados. Angorá e sua mãe nos agradeceram por ajudar e os pups se embarcaram de volta. À medida que nos afastávamos, eu ouvi a mãe de Angorá dizendo a ele que seria bom manter um lenço no bolso, assim poderia limpar seus óculos sempre que sujassem. As mães são tão inteligentes, né? Assim que chegamos, Farrah e Dilly amarraram uma ponta da corda na árvore e brincaram de pular. As meninas revezavam e passaram ótimos momentos de pulos, risos e cantoria. Estavam cantando rimas tão animadas que tive que buzinar baixinho no ritmo. Enquanto isso, Tanker e Smudge correram para dentro. Saíram com a pipa e, num bater de cauda, foram para o parque. A pipa era grande, amarela e com um dragão vermelho. Adoravam ver o dragão dançar no céu. Tanker segurou a pipa no alto, enquanto Smudge correu com a linha, soltando mais à medida que corria. Quando o vento pegou a pipa, ela subiu naquele céu azul, dançando e flamejando por todo lado. Tanker riu e bateu palmas maravilhado. Quando a pipa estava quase tão alta quanto as árvores, Smudge gritou para Tanker que era a vez dele com a pipa. Tanker correu até Smudge, pegou o rolo de linha e continuou correndo. A pipa continuou subindo. Bem, pelo menos durante um tempo. Tanker era muito mais baixo que Smudge e não conseguia correr tão depressa. Logo, a pipa começou a cair. A pipa com o dragão estava caindo no chão. Smudge gritou que talvez fosse melhor ele correr, e quando Tanker lhe passou o rolo de linha, bateu em Smudge e os dois caíram. Mesmo assim, deveriam estar se divertindo, mas Tanker começou a ficar frustrado. Ele só queria soltar pipa como Smudge. Quando Tanker levantou, pôde ver o que Smudge não podia. A pipa estava indo direto para uma árvore. Tanker tentou avisá-lo, mas a pipa bateu direto nos galhos. Tanker correu até Smudge e disse, de um jeito nada amigável, que ele não devia ter dado tanta linha. Disse que a pipa bateu na árvore por culpa de Smudge, que explicou que a árvore apareceu no caminho no último minuto. Tanker ficou muito bravo. Olhou para Smudge e este olhou para o chão. Com certeza não fez de propósito. Tanker pensou um minuto e logo percebeu que feriu os sentimentos de Smudge. Pediu desculpas e disse estar com raiva dele mesmo. Queria saber soltar pipa bem e não estava chateado com Smudge. Smudge olhou um pouco para o amigo e depois sorriu. A pipa estava presa na árvore, mas com a força de Tanker e os braços compridos de Smudge, podiam tirá-la de lá facilmente juntos. Com a pipa na mão, Smudge disse a Tanker que havia outras maneiras de soltar pipa. Voltou correndo para o posto de bombeiros e, num minuto, estava de volta com a bicicleta de Tanker. Amarraram a linha da pipa na bicicleta e Tanker pedalou com a pipa. Quanto mais pedalava, mais a pipa subia. Tanker achou a ideia brilhante e os dois amigos riram, correram e soltaram pipa a tarde inteira. Mais tarde, quando a pipa estava mais alta do que jamais conseguiram antes, tudo que Tanker e Smudge precisavam fazer era deitar no gramado e curtir. Algumas puxadinhas na linha mantinham a pipa no alto. Tanker sorriu e percebeu uma coisa: que ele e Smudge formavam uma bela equipe quando trabalhavam juntos. E aposto que você tem um amigo que não é exatamente como você, mas quando vocês trabalham juntos, formam uma bela equipe. Além de se divertirem à beça. Versão brasileira Sincrovídeo.